Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de aprimoramento em flebotomia, tá? Na primeira aula, eu falei um pouquinho para vocês sobre... Vou voltar, né, para dar uma revisada aí. Vamos lá. Eu explorei um pouquinho para vocês em relação... Primeiro, como funciona o layout de uma sala de coleta, né? Dei mais ou menos aí o fluxo, né, de como é que é para ser, né? Uma sala de coleta ela tem que ter ali uma espera, né? Uma sala de espera, recepção, box de coleta, área para classificação e distribuição de amostras, que é o que nós chamamos de triagem. E dependendo do local, se for posto de coleta, tudo bem. Esse é o layout do posto de coleta. Se for laboratório completo, então a gente acrescenta mais o espaço onde vai ser, né, o laboratório de análise. E aí a gente falou sobre equipamentos e suprimentos, trouxe para vocês aí alguns exemplos, como cadeira de coleta, né? Que a cadeira de coleta ela deve proporcionar o máximo de conforto e segurança para o paciente, e não só isso, né? Deve também trazer conforto ergonômico, né, e acessível para você atender da melhor forma o seu paciente. A cadeira ela tem que possuir 2 braços, né, de apoio, ou então pode ser aquela que fecha total, né? Um móvel auxiliar, que é onde você vai colocar o seu material, certo? Além disso, você tem os suprimentos, né? Você tem as agulhas, scalpes de vários calibres, tubos de coleta, você tem os antissépticos, compressas de gás, recipiente para material perfuro cortante. E aí você tem não só isso, né? Você tem aí outros materiais, como, por exemplo, os dispositivos para você refrigerar o seu material, como, por exemplo, as geladeiras, né? Geladeiras com freezer, de preferência, porque nós sabemos que nós temos os materiais que eles são refrigerados, nós temos materiais que já são congelados. Então, dependendo do laboratório de apoio que você trabalha, né, você vai receber instruções para você guardar aquele material, né, até que ele seja transportado para o laboratório de apoio. Você tem que ter um manual contendo instruções. O que são esses manuais, Imina? São os POPs, né? Procedimentos Operacionais Padrões. Por que POPs, Imina? Para que serve isso? O POP ele é como se fosse uma receita de bolo. Ele te ensina a fazer o seu trabalho. Ah, professora, no local que eu trabalho não tem o POP. O erro já está aí. O POP, dependendo da pessoa da vigilância sanitária que for no seu laboratório, ele pode até autuar, né, o laboratório, porque o POP ele tem que estar ali à vista, né? Ele tem que estar ali no lugar que você consiga acessar ele a qualquer momento. E eu estou fazendo aqui um VDRL. Aí o VDRL deu positivo. Preciso fazer titulação, né? Preciso saber como é que faz, porque eu não sei como é que faz uma titulação. E aí, o que é que eu faço? Então, bora lá. Vou pegar meu POP, lá no meu POP tem todos os exames. Aí eu vou lá, VDRL. Lá vai estar dizendo que o VDRL, quando der positivo, você tem que titular, e vai um para 2, um para 3, um para 4, um para 5, um para 6, um para 7, pode para 9, para 10, para... Não importa. Você vai titular, que é o que nós chamamos de diluição, você vai diluir até não dar mais positivo. É justamente aí que nós vamos calcular o quão latente a doença está no paciente. Então, basicamente, o POP está ali para te ensinar a trabalhar. Ah, professora, e quando for um equipamento? Tem que ter do equipamento? Também. E tem que ser, o dos equipamentos ainda tem que ser um completo. Por quê? Porque nele você tem que entender como é que calibra, você tem que entender como é que passa controle, você tem que entender aonde você coloca a amostra, como é que ele lê a amostra, se der problema, se acender uma luz. Então, assim,
o POP, ele tá ali para te auxiliar, tá? E aí, expliquei para vocês em relação a alguns processos operacionais, principalmente aqui nesse material, ele bota assim de forma bem visível, né, bem vermelha, o que nós chamamos de fase pré-analítica, né, que é uma das principais fases, né, das análises clínicas, e que eu acho que é a fase onde a gente encontra mais erros, que são na fase, que é justamente na fase pré-analítica, que você basicamente consegue entender onde foram, ou o que foi que causou, muitas vezes, erros nos resultados de exame, tá? E aí, o laboratório, eu vou mais ali para a parte de baixo, tá? Que é uma das partes mais importantes. Uma das coisas que nós temos que entender. Um ponto principal são os critérios de aceitação e de rejeição de amostra. Hoje, por exemplo, eu sou responsável técnica de um laboratório, e aí, hoje ligaram, né, disseram, doutora, a gente recebeu uma amostra de escarro aqui no laboratório, só que, assim, eu não estou achando que isso aqui é escarro, eu estou achando que isso aqui é um outro material, mas não é escarro. Pedi uma foto do material para eu conseguir ver, identificar, e realmente ali não parecia uma amostra de escarro. E aí eu solicitei, pedi a ela que ligasse para o paciente, né? Ou então desse meu telefone pessoal, né, para poder o paciente ligar para mim, caso ele quisesse informações do porquê eu estava pedindo a recoleta do material. E aí eu falei com o paciente, expliquei, olha, eu não tenho certeza se esse é realmente o material que é solicitado, mas aí eu queria que o senhor, por gentileza, fizesse uma recoleta para a gente realmente fazer a análise desse exame e ser uma análise em que você vai ter um resultado realmente fidedigno. O paciente não questionou nem nada, mas assim, nós temos que ter um pouco de noção quando nós chamamos, quando nós falamos de critérios de rejeição. Por exemplo, Imna, mas isso faz parte de um aprimoramento em coleta? Sim, com certeza, porque a maioria das vezes, quem dá as instruções de coleta são justamente vocês, né, os auxiliares de laboratório, os técnicos de laboratório. Então, assim, é interessante você saber explicar para o paciente como é que funciona, né, aquele processo de coleta. E o escarro, como eu acho que muitos de vocês já sabem, ele tem um POP para isso, para você coletar. Não é simplesmente tu pega lá um copinho, cospe dentro, tá aí, doutora, analisa. Não. Primeiro, tem que ser o primeiro escarro do dia, não pode escovar os dentes, não pode se alimentar. O paciente, ele, quando for fazer a coleta do material, ele tem que tentar puxar o máximo de material possível dos pulmões, que é para realmente a gente saber se ali tem alguma coisa. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, né? Quando eu falo de coleta, de rejeição, porque muitas vezes as recoletas acontecem ali no pré-analítico mesmo. Vou dar outro exemplo. Urina. Urina, paciente coletou 7 horas da manhã e foi 10 horas da manhã para o laboratório. Recoleta. Por que, Imina? Se o paciente escolheu a primeira urina do dia, beleza. Mas, urina, vocês vão aprender isso em bioquímica clínica e também na disciplina de uranálise. Urina, você tem que entender que a urina ela tem um espaço de tempo para ser processada. E esse espaço de tempo é 2 horas. Coletor leva o material para leitura. Por isso que não é todo laboratório de análises clínicas, que, por exemplo, posto de coleta, que eles mandam esse material para ser lido em outro lugar. Por quê? Porque o translado, ele demora muito tempo, então aquela urina vai ficar muito tempo parada, aquela urina vai ter um crescimento bacteriano muito grande. Então, assim, na minha opinião, isso já é um critério de rejeição, tá? Não só isso, como também você entender o que é amostra insuficiente. Doutora, eu colhi isso aqui, foi o que deu. Beleza, mas aí você entende que eu também não consigo fazer milagres. Então, às vezes, a gente tem que entender isso também. Não só isso, mas também uma coisa que eu sempre bato muito na tecla é a questão do cadastro do paciente, né? Em que nós temos que ter atenção, né, no que nós estamos cadastrando,
como, por exemplo, a identificação do paciente, o nome completo, ter cuidado, gente, quando o paciente, hoje eu estou vendo muito isso, sabe? E eu já fui muito questionada em relação à questão do nome social, né? A professora, eu tenho que cadastrar, quando eu vou cadastrar, por exemplo, eu tenho que cadastrar o que nome? Você tem que cadastrar do jeito que está a identidade, da forma como a pessoa se identifica. Ah, se a pessoa, o nome dele é João, mas ele se identifica como Tatiana. Então, você vai cadastrar como Tatiana, do jeito que está na identidade, certo? Idade, sexo, procedência do paciente, telefone, endereço do paciente, nome e contato do responsável em caso de menor de idade, nome e contato do responsável. Professora, paciente chegou no laboratório para fazer um beta-HCG. Paciente é menor, é de menor, não trouxe identidade, não veio com o pai e a mãe. Posso atender? De jeito nenhum. De forma alguma, porque na hora que dá um problema, recai sobre o laboratório. Ok? Horário da coleta, quando aplicável, exames solicitados, né? Você vai precisar da solicitação do médico, não é simplesmente o cara chega lá e dizer eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. É interessante que você tenha ali os exames solicitados pelo o responsável imediato, que é o médico. O tipo de amostra, né? Como eu acabei de dar um exemplo, se for um bar, o escarro, né? Você explicar para o paciente o nome do médico que está solicitando, data e hora do atendimento, exames solicitados, quando necessário, informações adicionais em conformidade com o exame. Gente, isso é muito importante. Vou dizer por quê. Principalmente no caso de medicamentos, porque tem alguns medicamentos que eles acabam mexendo ali, alterando o resultado dos exames, certo? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. TAP-TTPA, tá? Quando o paciente faz uso de, por exemplo, Marevan, ele é uma medicação para coagulação. E aí o paciente, por alguma causa, razão ou consequência, não informou que tomou Marevan. E aí a gente que está lá no laboratório fazendo o teste, a gente vai fazendo, testando, e o sangue do paciente não coagula, e aí a gente já fica preocupado, porque a gente não sabe se é o equipamento, a gente não sabe se é o reagente, a gente não sabe se é o paciente, fica aquele problema, entra no sistema, procura no cadastro não tem nada. Então, assim, é muito complicado quando a gente trabalha sem informação. E para a gente que é analista, e vocês, como técnicos, vocês vão encontrar muito disso. Tem muito paciente que toma AS, que toma o Marevan, por exemplo. Então, assim, paciente tomou medicamento. Ah, professor, o paciente toma uma lista de medicação. Você vai anotar apenas os principais. Por exemplo, remédios para hipertensão, remédios para diabetes, remédios para coagulação, remédios que você vê que pode trazer alterações nos exames, ok? Outra coisa que é interessante, dados do ciclo menstrual da paciente, principalmente se ela for fazer beta-HCG. Indicações ou observações clínicas, o que seriam essas observações? Se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, se o paciente é um paciente oncológico, são esses os tipos de observações e são observações que são relevantes, tá? Data prevista para entrega do laudo, indicação de urgência quando aplicável, tá? Ah, professora, todo mundo é urgente. Então, tem paciente que está ali fazendo só para um processo ali de realmente acompanhamento, mas tem gente que realmente não precisa de um hemograma de urgência, aí já é outra história, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O resto eu pontuei legal. E aí nós falamos sobre os procedimentos de coleta, né? Pontuei com vocês algumas coisas que são importantes na hora da coleta, que é preparar o formulário, identificar o paciente, né, o nome do médico, o número da identificação, o famoso cara crachá. Identificar o paciente, né, higienizar as mãos. Gente, uma dica que eu dou para vocês. Sempre higienizem as mãos na frente do paciente. Por quê? Porque o paciente ele pode questionar. Aí você vai coletar
E aí, existe muito essas coisas, sabe? Porque às vezes o paciente, ele vê se você é uma pessoa limpa, né? Então, é muito interessante você lavar as mãos na frente do paciente, tá? Outra coisa, nunca receber o paciente já vestido com as luvas. Luva, abrir a agulha, tudo você faz na frente do paciente. O paciente tem que ver o que você está fazendo. Verificar a condição de jejum, gente, isso é muito importante, tá? Muito importante a questão do jejum. Por quê? Porque tem paciente que não cumpre o jejum. Aí, quando o exame do paciente sai ali absurdamente alterado, o paciente, o médico está aqui questionando porque o exame não deu certo. Aí você diz, se eu fazer esse no dia que veio estar fazendo, não, meu filho, mas só um café altera o exame, tá? Ter muito cuidado com isso. Selecionar os tubos, as agulhas e os demais materiais necessários para a coleta. Selecionar os tubos de acordo com os exames que você vai coletar. Se é um citrato, porque você vai coletar a coagulação. Se é um EDTA, porque você vai coletar hemograma. Se é amarelo ou vermelho, porque você vai coletar exames bioquímicos e marcadores. Então, assim, tudo você tem que ter uma atenção na hora que você vai coletar. Aí, professora, e em relação às agulhas? Gente, as agulhas eu acho uma coisa de critério pessoal, tá? Eu, particularmente, se eu vou coletar ali 8 tubos, eu prefiro uma agulha de calibre maior, por exemplo, uma 21. Agora, se eu vou coletar ali um tubo, 2 tubos, uma 22 para mim é suficiente. Então, assim, você que tem que ter essa noção, né, do calibre da agulha que você vai utilizar. Beleza? E aí, além disso, em relação à agulha, você também tem que pensar no que nós chamamos do tipo de sistema que você vai utilizar. Se vai ser um sistema a vácuo, se vai ser um sistema fechado, ou se vai ser um sistema aberto, que é o que nós chamamos a seringa. Eu, particularmente, prefiro coletar a vácuo, porque a coleta a vácuo ela é uma coleta mais segura, você não vai ter tanto aquele contato, né? Então, assim, eu acho mais interessante, mas tem gente que prefere colher de seringa, tá? Mas vai da pessoa. Identificar os tubos ou conferir a identificação. Uma observação: nunca etiquete os tubos do paciente sem ser na frente dele, certo? Professora, mas eu já recebi e já etiquetei o tubo. Jamais. Tudo na frente do paciente. Você vai posicionar o paciente da forma correta, sentadinho, você vai ver, né, qual é o melhor braço para você fazer a punção. Você vai aplicar o torniquete, que é o que nós chamamos de garrote. Vai pedir ao paciente que feche a mão e vai examinar lá o local da coleta para selecionar o local da punção. Gente, eu particularmente, certo? Eu gosto de garrotear, certo? Sem as luvas, verificar o local da punção, porque com as mãos, tato a tato, a gente consegue sentir de uma forma melhor, tá? Com as luvas, a gente perde um pouco da sensibilidade. Aí, o que a gente faz? A gente verifica o local, beleza? Tira o torniquete um pouco, deixa ali o braço descansar, garroteia de novo, certo? E aí, sim, você calça as luvas, faz a asepsia do local e faz todo o processo de coleta. Sinto muito, não compreendo. Certo? Então, assim, eu particularmente gosto de fazer assim. Tem gente que faz diferente, beleza. Eu acho que todo mundo tem sua forma de coletar, eu não implico muito com isso. Contanto que você não deixe hematomas no paciente, tá? E não fique furando o paciente várias e várias vezes, ok? Expliquei para vocês os melhores lugares para coletar. Nós temos aí, eu basicamente gosto muito de coletar na cubital mediana, que é essa a veia central, tá? Professora, eu gosto mais de coletar na veia lateral ou na medial, beleza, mas aí a lateral e a medial você corre mais risco de acabar batendo num vaso, beleza? Não é todo mundo que sabe coletar na lateral e na medial, né? Que é o que nós chamamos de veia basílica e cefálica. Não é todo mundo. Às vezes você pode correr o risco de errar e causar aí um hematoma no braço do paciente e causar até um transtorno. Mas vai do seu ali, enfim, não gosto nem de dar muita opinião. Mas eu prefiro, né, coletar sempre do meio. Professora, mas acontece que às vezes eu não consigo furar no meio. Beleza.
Mas sempre verifique os dois braços do paciente, mesmo que o paciente diga assim, eu sempre furo aqui, beleza, mas aí, às vezes, você sente do outro lado. Então, é bom ter esse cuidado. E aí, você calça suas luvas, né? Lembrando que é uma luva por paciente, não é 3 pacientes para uma luva, beleza? Aplica o antisséptico no local da punção, deixa secar. E, mira, por que tem que deixar secar? Porque quando você insere a agulha, o paciente vai levar um choque. Porque o álcool ele vai transpassar e ele vai entrar, então vai dar uma espécie de choque. E aí você vai ter que parar a coleta totalmente. E aí eu falei para vocês, né? Mostrei como é que funciona o sistema a vácuo, né? E aí nós lembramos que nós temos aí 2 tipos de coletador. Nós temos o coletador automático e nós temos o coletador sem ser automático, tá? Falamos da agulha, né? Da agulha com seringa. E falamos, né? Sobre a ordem que nós temos que ter em relação à coleta. Observação. Gente, eu entendo que todo mundo tem uma rotina de campo, porque eu nunca vi ninguém da saúde não ter uma rotina de campo. Mas você justificar para mim que não consegue seguir a ordem dos tubos por conta disso é inaceitável. Por quê? Entenda. Às vezes você diz assim, professora, mas não dá em nada. Não dá para você. Mas para a gente que está ali analisando, a gente sempre vai achar o problema. Principalmente, vou dar um exemplo. Tu colhe o EDTA na frente do citrato. Isso vai mexer com o exame que vai rodar ali, principalmente, vamos dizer, reticulócito vai alterar. Se o paciente tiver um VHS, vai alterar. O hemograma não altera nem tanto. Mas você entende que quando você não segue a ordem, você causa um transtorno? Por mais que você diga assim, professora, mas o dia estava de cão. Todos nós temos problemas, mas aí a gente tem que entender que trabalhar no laboratório também é trabalhar em equipe. Por mais que vocês não sejam uma equipe unida. Beleza? Continuando. E aí, continuando. Desculpa, gente, é porque eu tô com uma crise de tosse. Vamos lá. E aí, nós temos as ordens. Vamos lá. Primeiro frasco, se tiver, mas isso vai ter mais em hospital, é a hemocultura. A hemocultura, ela é uma cultura no sangue. Ímina. Como é que funciona a coleta da hemocultura? A coleta da hemocultura, ela tem que ser primeiro, por quê? Porque o processo de coleta dela é um processo totalmente diferente. Porque você, dependendo do que o médico solicitar, e muitas vezes ele solicita primeira e segunda amostra, você vai ter que furar os 2 braços do paciente. Professora, mas o paciente não quer. Eu vou fazer a coleta num braço só e não vai dar em nada. Vai dar. Por quê? Porque o que é que nós queremos ver? Na amostra 1 e na amostra 2, a gente vai dar o que nós chamamos de teste 1 e teste 2. Porque a mesma bactéria que dá de um lado do corpo vai dar do outro. Certo? É a mesma bactéria que está ali correndo naquela corrente sanguínea. Certo? A professora deu recoleta, estão dizendo que foi culpa minha, porque basicamente você coletou a mesma amostra do mesmo braço, e tem como saber, certo? Porque muitas vezes a bactéria que está no braço não está no outro, ok? Seja ela boa ou ruim. Depois dos frascos de hemocultura, você vai furar o paciente novamente e você vai colher, né, aí, tubos para coagulação, sempre em primeiro, tá? Tubos para soro com ou sem aditivo, tubos com heparinol, gel separador, tampa verde, tubos com EDTA com ou sem gel separador, tá? Tampa lilás. E 6 tubos com fluoreto de sódio, tampa cinza. Professora, lá no meu trabalho, eu trabalho com tubos sem aditivos, né? E trabalho com o tubo azul marinho, né? Que é o tubo da tampa branca sem aditivo.
e um azul marinho, que é o não sei o que sódico, eu lembro já. No caso desses exames, o que acontece? O sem aditivo tem que ser colhido primeiro, antes da hemocultura, tá? Porque dentro daquele frasquinho da hemocultura tem reagente dentro, né? Ele tem aditivo. Aí depois você vai coletar hemocultura, coagulação, soro, heparina, ok? Mesmo esquema. Os tubos de vidro ou plástico contendo geosseparador podem causar interferência nos testes de coagulação. A professora não dá em nada. Olha aí, ó. Tubo sem aditivo deve ser usado antes dos tubos do teste de coagulação. Por quê? Porque assim que tu fura, o aditivo que está na parede do tubo, ele passa para a agulha. Aí o que acontece? Passou para a parede, passou para a agulha. Aí tu vai e bota o tubo sem aditivo. O aditivo que estava naquele tubo que tu colheu primeiro vai passar para o sem aditivo. Ou seja, se vai fazer um zinco, o zinco vai dar alterado. Certo? Quando o scalpo for utilizado para a coleta e o tubo de coagulação for o primeiro a ser colhido, deve-se usar um tubo sem aditivo como prime. O que é o prime? É para encher totalmente o tubo do scalpo, garantindo a relação do sangue e do aditivo, tá? Só que o prime tu pode jogar depois, certo? Os testes de TAP-TTPA, né? Eles não têm seus resultados alterados quando realizados no primeiro tubo colhido. Entretanto, para os demais testes de coagulação, recomenda-se o uso de amostras colhidas em um segundo tubo. Às vezes é interessante você colher 2 citratos, certo? Mas tem laboratório que você não precisa, porque para ler, para fazer a leitura, vai ser muito rápido, né? Porque às vezes é colheu e já joga no equipamento, tá certo? Remover o tourniquet. Lembrando, essa questão do remover o tourniquet vai depender muito de como você vai fazer a coleta. Vamos dizer, professor, o paciente vai colher 23 tubos, beleza. Aí como é que eu vou fazer? Se for aquele tourniquet automático, certo? Tu vai apertar. Ai, professora, eu tenho tanta pena do seu Francisco. Não, minha filha, você tem que ter pena de você. Vai ter que furar ele outra vez. Vai apertar, certo? Aí você vai começar a colher. Lembrando, quando é 23 tubos, eu particularmente gosto de colher de scalp. Não gosto de colher com agulha, tá? Por quê? Porque quando você colhe de agulha, a agulha ela fica entrando e saindo, certo? Aí, professora, mas eu tenho as minhas mãos perfeitas. Não, mas entra e sai do mesmo jeito quando você insere o tubo. Você pode até não prestar atenção. Mas tem pesquisas que mostram que sempre vai entrar e sair a agulha. Beleza, coloquei lá. Vai coletando. Deu 1 minuto, você já viu que deu 1 minuto, afrouxa o torniquete e vai coletando até o sangue, até você ver onde o sangue vai. Ímina, começou a parar o sangue começou a vir devagar, aperta de novo, certo? Ímina, por que eu não posso deixar amarrado ali até eu terminar a coleta? Porque o que pode acontecer? Quanto mais você deixa o braço apertado, mais causa problemas nos análises do exame. E, principalmente, causa hemólise, quebra das hemácias. Beleza? Tenham cuidado com isso. Isso dá muito critério de rejeição. Terminou? Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho mania que faz isso comigo. Eu sempre pego coletador que faz isso comigo. Terminou a coleta, tu não aperta o algodão com a agulha no braço do paciente. Tu só bota o algodão lá e bota o teu dedo levemente e puxa a agulha. E aí, quando tu tirar a agulha totalmente, tu pressiona o local da punção. Tu não vai apertar a agulha com o algodão com a agulha no braço do paciente. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, que é uma dor horrível. Não façam isso, de verdade. É um conselho que eu dou para vocês. Remove a agulha, procede com o descarte do material, pressiona o local da punção até o sangramento tenha cessado e aí você aplica o Blue Stop, tá? Ai, professora, eu botei o Blue Stop, o paciente não pressionou e aí voltou sangrando. Gente, isso aí é um problema universal, tá? É um problema universal. Tem paciente que realmente não aperta, eu não sei qual é o problema do paciente, mas o paciente não aperta o local da punção.
a nota da teoria da coleta, observa as necessidades especiais do manuseio, e aí, dependendo do material aí que você está utilizando, eu coloquei para vocês aí o que nós chamamos as necessidades do manuseio, né? Tem materiais que só precisam ser refrigerados, né? Que são gastrina, amônia, ácido lático, catecolamina, piruvato, que são os piruvatos TGO-TGP, paratormônio, PTH. Temperatura de 37 graus é o que nós chamamos de temperatura ambiente, tá? E aí nós temos as aglutininas finas, frias, crioglobulina, criofibrinogênio, tá? São exames que podem ir ali naquela temperatura de 37 graus. Exames que precisam ser abrigados da luz. Bilirrubina, gente, colheu bilirrubina, é interessante que você já tenha separadinho ali aquele papel laminado, tá? Para você poder revestir o tubo. Por quê? Porque a bilirrubina, ela não pode ir sem ser abrigada da luz. A professora não é nem recém-nascido, mas mesmo assim precisa. A luz, ela altera, né, o resultado da bilirrubina. Vitamina A, vitamina B6, beta-caroteto e as porfinas. Beleza? Encaminhar o material devidamente identificado para o processamento. É interessante que no seu laboratório você tenha aquele acompanhamento, né, das temperaturas de como você está mandando esse material, porque muitas vezes as recoletas acontecem porque, basicamente, você não manda o material, né, com o acondicionamento correto. Acontece, tá? Acontece. E aí, gente, nós temos as agulhas para coleta, tá? Tem várias dimensões. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a verde e a preta. Eu acho a 20 muito grosseira, mas eu particularmente, prefiro trabalhar com a verde e a preta. Todas essas agulhas, elas têm características técnicas, e a única para simplificar a penetração do tecido, tá? Sempre tenham cuidado, porque quanto maior o calibre da agulha, maior o hematoma, então tenham cuidado quando vocês forem conduzir essa coleta. Tem aí algumas recomendações, né? Observar a agulha cuidadosamente antes de usar. Tenham muito cuidado na hora de manusear a agulha. A agulha não é brinquedo. Não a use se a embalagem estiver danificada. Professora, eu ia coletar o paciente desistiu, aí eu não usei a agulha, eu vou utilizar para o paciente. De maneira nenhuma. Abriu, contaminou, joga no lixo. Lixo não, descartéis. Beleza? Não reutiliza a agulha. Nunca retire a capa da borracha da extremidade distal da agulha sem ter a certeza que já vai conectar no adaptador. Beleza? Não use a agulha após o prazo de validade. Venceu. Tchau. Descarta. Venceu, descarta. Não reutilize. Não reutilize a agulha. Ela é de uso único conforme a indicação da embalagem. Scalp para coleta múltipla. Mais fácil para você despertar. Ui, gente, deu outra crise de tosse. Gente, em relação à scalp, se for adulto, 21. Tem alguns adultos que eu uso 23, dependendo do calibre do calibre da veia. Ou 21 ou 23, tá? RN 25, tá? 25 para RN ideal. Tem RN que dá para usar um 23, mas é raro. Dificilmente você encontra um RN que dá para usar um 23. Crianças grandes, eu gosto de usar entre o 23 e o 25 também. Mas aí também depende muito, pessoal, da quantidade de tubos. Porque se você for colher com 25 muito tubo, o que acontece? Você pode acabar até coagulando algumas amostras. Quando são esses casos,
Dependendo do material que você está coletando, coleta o máximo que der, o mais rápido que dá, beleza? As recomendações de uma agulha para outra é a mesma, tá? Bora lá. Adaptadores para coleta múltipla. Apresentação, nós temos adaptador com protetor e nós temos o adaptador sem protetor, certo? Eu já usei muito esses com protetor, são muito bons, porque você termina a coleta e já trava a agulha. Características técnicas, né? Tem ali algumas características. E aí tem uma recomendação que diz, né, que nós devemos verificar sempre se está correndo algum vazamento na rosca do adaptador. Gente, tenham muito cuidado com o adaptador, tá? Prestem atenção se o adaptador ele enrosca bem a agulha. Porque já aconteceu comigo de, na hora de coletar, a agulha se desenroscar do adaptador. Ali significa que o adaptador ele já precisa ser trocado. Não se confiem, tá? Por favor, não se confiem. Isso já aconteceu comigo. Eu estava coletando, na hora que eu introduzi o tubo, ficou a agulha lá e o tubo foi com Deus. O tubo voou longe. Então, tenham muito cuidado com isso, tá certo? Eu vou parar aqui nos tubos de coleta e aí na próxima aula eu vou começar a falar para vocês tubo por tubo o que é que tem do aditivo, como é que ele funciona, porque isso é muito importante para a formação de vocês. Beleza? Encontro vocês na próxima aula. Bons estudos e contem comigo. Obrigada, pessoal.